tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de número 1, adequação de língua portuguesa do 9º ano. Sejam todos bem-vindos à nossa aula, tá? Eu sou a professora Liliane. Tudo bem? Eu sou a professora Silvia. Então, nós estamos iniciando aqui a nossa aula, a gente está tirando a nossa máscara para que nós possamos falar melhor com vocês, né? Com a máscara fica meio ruim, vocês não vão entender muito. Então, nós tiramos, estamos higienizando as nossas mãos aqui, tá? Assim, todos os cuidados que vocês também precisam ter aí na casa de vocês, ok? Então, agora nós vamos estar começando aqui a nossa aula de hoje. Vamos ver tudo que nós temos preparado. E hoje nós trouxemos uma surpresa para vocês, professora Silvia. Nós teremos durante as nossas aulas alguns amigos que estarão fazendo parte da nossa aula. São uns personagens virtuais. Vou apresentar para vocês cada um deles. Prestem bem atenção aqui, ó. O primeiro personagem é o Paulo. Paulo, seja bem-vindo aqui, nos fazendo companhia na nossa aula. Isso mesmo. Nós temos mais colegas aqui, ó. Preste atenção lá. Olha, esta é a Laura. Oi, Laura, tudo bem? Nós temos também a Ana, a Letícia e o Júlio. Então, eles estarão na nossa aula aqui fazendo algumas intervenções, né? Eles vão estar em todas as aulas, na verdade, nos ajudando em algumas situações, ok? Então, sejam bem-vindos aqui à nossa aula, junto com a professora Silvia e com a professora Liliane, ok? Então, vamos lá. Professora, nós vamos começar falando com eles aqui sobre a nossa rotina. A rotina é tudo que nós preparamos para a aula de hoje. Então, nós organizamos para vocês tudo que nós vamos fazer. Tá? E vocês vão prestando atenção para ver se a gente está seguindo tudo ali, se a gente lá no final, se a gente concluiu, né, professora? Isso. Então, o que nós vamos começar aqui, ó? Conta lá para eles qual é a nossa rotina de hoje, professora. Vamos lá, então, a nossa rotina? Então, nós vamos ver o que é conto. O que será que é conto, professora Liliane? Vocês sabem o que é conto? O professor de vocês já trabalhou durante a semana, então nós vamos estar retomando aqui o que é conto. Vocês estão lembrados do que é? Se vocês não lembram, nós vamos relembrar vocês. Nós vamos contar para eles o que é conto, né, professora? Isso mesmo. Vamos lá, então? Nós vamos ter mais alguma coisa para fazer hoje na aula? Temos mais sim. Vamos ver mais. O que mais nós vamos fazer? Leitura de um conto. Tô curiosa, professora Liliane. Então, adoro conto. Então, nós vamos ver o que é conto e vamos fazer a leitura de um conto. Qual será o conto de hoje? Tô curiosa. Tá curiosa? Então, espero que vocês também estejam bem curiosos. Vai ser bem legal. Temos mais alguma coisa. Vamos lá. O que será? Hora do quiz. Nossa, que legal. Esse monte de interrogação. A hora do quiz é bem legal também, né? Onde nós vamos fazer algumas perguntas para vocês. Então, fiquem bem ligados na aula, tá? Porque neste momento do quiz, nós vamos estar retomando o que a gente trabalhou durante a aula, com algumas perguntas, e vocês têm que ser bem ligeiros para responder, hein? O que mais que nós temos lá, professora? Temos mão na massa. Mão na massa, professora Liliane. O que será? O que será que vai ser? Será que a gente vai fazer um pão aqui? Ou brincar de massinha? Vamos brincar de massinha. Será que é isso? Será? Eu tô ansiosa para chegar nesse momento de mão na massa. O que será que nós vamos estar aprontando aqui, hein? Eu também. Fiquem aí, olha, bem atentos para vocês, para chegar nesse momento para aprender o que será. Vai ser bem legal, hein? Vai mesmo. Temos mais um item lá na nossa rotina, professora. O que é? A tarefa final. Onde nós vamos fazer o nosso registro, né, professora Liliane? Isso mesmo. Então, durante a nossa aula, nós teremos poucos registros, mas a gente vai ter lá no finalzinho da aula um registro e vamos ver o que vai ser, tá? Então, olha aqui, se eles vão ter um registro para fazer, né, professora Silvia? Eles vão precisar de material. Sim. Então, tem alguns materiais que vocês vão precisar organizar bem pertinho de vocês ali. A gente vai dar um tempinho para você correr atrás desse material, deixar ali se já não estiver pertinho, né? Mas não, vocês vão lá procurar. Qual vai ser o material que eles vão precisar para hoje, professora? Vamos lá, então. Nós vamos precisar de um caderno ou uma folha. Isso. Vamos precisar também de um lápis, né, de uma borracha, de um apontador e canetas, né? Isso aí. Então, você vai organizar o seu material ali pertinho de você, para na hora que a gente pedir, você não precisar sair correndo procurar. Então, já deixa tudo próximo de vocês, tá? E quando eles separarem o material de vocês, vocês já vão fazer o primeiro registro, professora. O primeiro registro. Eles têm o primeiro registro para fazer da aula aqui, olha.
Então é bem importante que eles façam esse registro aqui. O que eles vão precisar primeiro, professora? Vamos colocar lá a data, o dia de hoje, o mês e o ano. Isso. É bem importante colocar isso, professora, porque quando eles retornarem presencialmente, a professora lá da escola vai estar olhando o seu caderno e olhando quais os registros que vocês fizeram. Qual que foi o dia e o que mais que eles têm que colocar lá. Além do dia, mês e ano, eles precisam colocar o quê? Aula 1, né? E a disciplina, língua portuguesa, Isso né? mesmo. Que Então, vocês vão fazer com bastante capricho esse registro para a professora poder se organizar e vocês também. Então, hoje é a nossa aula de número 1 de língua portuguesa. Então, agora, professora, nós vamos dar um tempinho para vocês organizarem o material e fazer esse primeiro registro. E nós logo voltamos aqui.
E aí, já fizeram o registro? Esse primeiro registro da aula de hoje? Muito bem. Então, agora nós vamos dar continuidade à nossa aula. O que nós vamos fazer agora, professora? Agora nós vamos descobrir o que é conto. O que é conto, professora Isso Liliane? mesmo, é o que estava lá na nossa rotina, o primeiro item da nossa rotina, olha lá. O que é conto? O conto são histórias, né, que a gente escreve, que a gente cria, nós encontramos em livros, né, que alguns autores escrevem. Também tem contos que estão na nossa cabeça, na nossa imaginação. Então, são vários tipos de conto que vocês já devem ter ouvido na escola sobre alguns contos. Vocês já ouviram desde quando vocês estavam lá no prezinho, na educação infantil, os professores sempre contam contos para nós. Então, a gente vai dar alguns exemplos aqui, vocês vão relembrar, né? Professora Liliane, e João e Maria é um conto? João e Maria é um conto. Chapeuzinho Vermelho é um que conto. legal. Viu só como vocês sabem o que é conto? Vocês já ouviram, né? Então são histórias que a gente conta, né? Então, olha, o conto é um texto narrativo, né? Então, texto narrativo é onde são narrados acontecimentos, alguns fatos. Então tem uma sequência de situações, de acontecimentos que vão narrando, né? O conto também, professora, ele tem um foco, ele tem uma atenção em um determinado acontecimento ou fato, alguma história, né, que aconteceu, quando a gente vai contar, né? Então, isso é um conto. Quando a gente está contando algo que tem acontecido ou na nossa vida, são acontecimentos reais, às vezes, né, que a gente... Alguma coisa que aconteceu, quando a gente está contando para a família alguma coisa, a gente vai relatando o que aconteceu na escola. Então, isso é um conto. Aconteceu certas coisas lá na escola, mãe, aconteceu isso. Então, você está contando, você está narrando ali, né? É porque, professora Liliane, quando eu vou falar novamente, né, esse conto, né, sempre vem palavras novas, né, uma maneira diferente de falar, né? Isso mesmo. Então, aqui, olha, conto, eles são fantasiosos, são histórias de faz de conta, são histórias inventadas ou histórias reais. Então, olha aqui, nós temos histórias que são contos de terror,
que é onde são contos que às vezes a gente fica, nossa, com medo, né, professora? Tem contos também que eles são de humor, onde a gente dá bastante risadas, né? E tem contos também que a gente pode inventar, a gente pode criar, por exemplo, assim, no meu conto, eu posso criar um cachorro que fala, né? Então, isso eu tô fantasiando, eu tô inventando, eu tô criando essa história. E assim como tem contos reais também, que é quando aquilo que a professora falou, que você vai contar algo que tenha acontecido lá na escola, ou que aconteceu em casa, você vai contar para a professora. Então, isso são contos da nossa realidade, né? Assim como tem os fantasiosos, que a gente inventa lá coisa que não existe, né? Que a gente tira lá da nossa cabeça, da nossa imaginação. Essa é a parte boa dos contos, né? Isso mesmo, que a gente usa a nossa imaginação e deixa fluir. O cachorro falar, às vezes algum objeto andar. Então, isso são fantasias, são imaginações que às vezes não acontecem na verdade, né? Mas a imaginação é isso, é a gente deixar imaginar e querer que aquilo aconteça porque eu quero que aconteça daquela forma, né, professora? Isso mesmo, professora Liliane. Então, o conto possui também um narrador. O que é narrador? O narrador é quem conta a história. Tá? Então, você pode ser um narrador da sua história, porque você vai estar contando a tua história. Então, você passa a ser o narrador daquela história. Tá, ok? E também o conto é uma história, que ela é dividida com começo, meio e fim. Então, a sua professora já falou várias vezes que todo texto tem que ter o começo, o meio e o final, né, da história. Então, nós vamos estar fazendo aqui hoje, a professora vai estar mostrando para vocês com mais detalhes, tá? E hoje, agora, professora, chegou o momento lá da nossa rotina que a gente vai ler um conto para eles. Ai, que Qual legal! será o conto que nós vamos ler para vocês hoje aqui? Olha, vou mostrar para vocês o título, porque todo texto, assim como um conto, uma poesia, uma música, a gente começa com o título. Então, aqui eu tenho o título do meu conto de hoje, A Descoberta da Escrita. E todo texto tem um autor, não é verdade? Sim. Então, às vezes o autor pode ser você. Quando você escrever o seu conto, você vai ser o autor do seu conto. Hoje a professora trouxe aqui o autor Ignácio de Loyola Brandão. Ele é quem escreveu esse conto de hoje, A Descoberta da Escrita. Então, a professora vai mostrar aqui para vocês uma ilustração que estava lá dentro do livro, né, que ele escreveu. Então tinha essa ilustração ali. E eu vou trazer também para vocês a imagem para vocês poderem conhecer também o Ignácio. Esse daqui é o autor deste conto, A Descoberta da Escrita. Viu só? Conhecer? Já conheciam ele? Se não, estão conhecendo agora, né, professora? Sim. Curiosa para ouvir essa história, professora. Então nós vamos começar. Né? Vocês têm ideia o que será que vai acontecer? Nessa história, ela é bem legal e vocês prestem bastante atenção para vocês entenderem lá no final tudo o que aconteceu, tá? E para que depois vocês possam também responder lá as perguntinhas do quiz. Então, fiquem bem atentos, bem ligados ali na história que a professora vai contar para vocês. Vamos lá? Então, o nosso título, A Descoberta da Escrita, com o autor Ignácio de Loyola Brandão. Tentava escrever e eles surgiam levando todo o material. Então, aqui tinha uma pessoa que estava tentando escrever um texto, mas tinha algumas pessoas malvadas que queriam impedir que ele escrevesse. E eles vinham ali e tiravam o material dele. E ele tentava escrever novamente, ele mudava de casa para ver se lá eles não encontravam eles e não tiravam o material dele. Então, eles vinham e tiravam tudo. O caderno, tiravam as folhas, tiravam a caneta, o lápis, e ele ficava sem material. E chegou um dia que eles levaram todos os materiais que ele tinha. Tudo. E ele falou assim, eu vou na papelaria, que é o local onde a gente compra papéis, lápis, borracha. Ele foi lá para comprar. Mas quando chegou para a surpresa, ele foi impedido de entrar. Porque lá neste lugar, eles tinham cotas. Eles tinham um tanto para comprar, uma quantidade específica para comprar. E ele já tinha ultrapassado, porque toda vez que ele tentava escrever,
as pessoas vinham ali e tiravam todo o material dele. E ele voltava na papelaria, comprava mais um pouco e acabou ele perdendo a cota dele. Ele foi proibido, não podia mais entrar ali para comprar. Então, ele chegou aí numa padaria. Ele foi na padaria para pegar aqueles pacotes de pão para poder escrever, usar aquele papel, já que estava impedido de entrar, né, para comprar. Chegando lá, para surpresa dele, os pães eram colocados em sacos plásticos transparentes, não podendo escrever, professora. Meu Deus. Né? Então, o que aconteceu? Ele começou a andar para vários lugares procurando um jornal. Ele teve a ideia, eu vou comprar um jornal. Só que quando ele chegou, ele viu que o jornal não tinha linhas brancas. O papel não era branco para que ele pudesse escrever. Ele já era todo cheio de palavras, já estava tudo escrito. Foi impedido de escrever no jornal. E ele foi procurando várias situações, vários lugares para que ele pudesse escrever. E aconteceu que ele começou a escrever nas paredes. Ele escrevia na parede e eles vinham lá, professora, e borrava toda a escrita dele. Ele escreveu uma vez, 2 vezes, na terceira vez, sabe o que eles fizeram? Destruíram a parede. E ele não podia escrever nem mais na parede. E foi indo assim. Ele teve uma ideia. Ele foi para um lugar bem distante, onde não podia. Ele experimentou fabricar papel clandestinamente, porque naquele lugar ele era proibido de estar ali. Mas ele falou, aqui eu estou escondido, aqui ninguém vai me encontrar. Então ali ele tentou fabricar papel para que ele pudesse escrever as histórias dele. E ele ficou ali produzindo, mas para surpresa eles descobriram que ele estava naquele lugar. Eles chegaram e arrebentaram, estragaram todas as máquinas que ele tinha ali, destruíram toda a matéria-prima. A matéria-prima é os produtos que ele precisava para fabricar o papel. E destruíram tudo, levaram tudo que era dele. E ele ficou entristecido. Então ele esperou alguns anos, né, o tempo passar, para que chegasse no esquecimento dessas pessoas maldosas, que ele não existia mais. E o que ele fez? Ele foi gravando na cabeça dele, professora, todos os contos que ele tinha. Até que ele foi para um lugar bem longe, passou montanhas, frio, calor, e foi para um lugar e foi andando, para ele poder achar um lugar onde essas pessoas não achassem ele. E ele achou. Só que lá, ele não usou mais papel, ele não usou mais lápis e nem nada. Ele usava, professora, um martelo, tá ali o martelo, e um cinzel. E começou a escrever, sabe aonde? Nas pedras, porque nesse local tinha muitas pedras. Então, ele começou a escrever desta forma, usando o martelo e o cinzel, para registrar tudo que ele tinha guardado na cabeça dele, ele registrava na pedra. E foi assim que ele conseguiu. E o cinzel formava lentamente ali, ó, os As, os Bs, Cs, Ds, Ps, fazia traços, palavras e desenhos. Daí, neste lugar, eles não encontraram mais ele. E ali ele conseguiu registrar tudo que tinha na cabeça dele. E daí, você gostou desse texto? Desse conto? Eu adorei, professora Liliane. E vocês gostaram desse conto? Então, a professora tirou daqui, ó. Se vocês olharem ali, a professora é do Ignácio de Loyola. O livro é O Homem do Furo na Mão. Esse é o nome do livro, né? Então, essa história está lá dentro, na página 29 e 30. Então, vocês vão encontrar lá essa história, tá? Professora, o Paulo tem alguma dúvida? Vamos ver qual que é a dúvida do Paulo. Professora, o que significa a palavra clandestinamente? É verdade. Lá no conto nós falamos sobre que ele foi para um lugar clandestinamente fabricar o papel, né? Isso. Então vamos mostrar lá para eles, olha aqui, ó. Clandestinamente é quando a gente faz algo sem que ninguém saiba. Proibido? É um lugar proibido, escondido, ilegal. Não pode, ele não poderia estar naquele lugar. Mas ele achou que lá, né,
aqueles pessoas más não iam encontrar ele lá. Por ser um lugar proibido, achavam que ele não ia estar lá. Então, clandestinamente é isso, né? Vem de clandestino, algo que é ilegal, que não pode ser feito, né? Bacana. Nós temos mais alguma palavra para ampliar o vocabulário. Ampliar o vocabulário é quando a gente acrescenta no nosso vocabulário, na nossa linguagem, na nossa fala, palavras novas. Por exemplo, essa dali, clandestinamente, algo proibido, algo ilegal, né? Tem mais alguma palavra que a gente quer apresentar para eles, professora, que seja para ampliar o conhecimento deles? Tem sim, professora. Nós temos lá o martelo. Talvez não seja tão diferente para eles, né? Acho que eles já conhecem. Até nós trouxemos aqui, né, professora? Vamos mostrar? Sim. Então, o martelo, olha, é aquele material que o pai usa, que alguém lá na sua casa usa, para pregar alguma coisa. o prego, para martelar alguma coisa. Então, este aqui, ele usou para substituir o lápis. Então, como ele não adiantava, ele não conseguia mais comprar lápis, a papelaria não deixava mais ele entrar. Sim. Ele usou a criatividade dele e começou a usar o martelo. Mas ele usava mais um material além do martelo, professora. Qual, professora? Porque só com o martelo ele não conseguia escrever. Verdade. Vamos ver lá, olha. Ele usava também o cinzel. Vamos mostrar para eles o que é cinzel. Então, nós temos aqui, né, professora? Vamos mostrar, ó. Então, tem uma pontinha aqui, olha, parece um lápis, né? Mas ele é de ferro, olha aqui, ó, tá vendo? É um material de ferro. Para poder escrever na pedra, tem que ser um material bem resistente, né, professora? Então, o que ele fazia? Ele colocava na pedra lá, até aqui, ó, a professora trouxe uma pedra também, né, professora? Ele fazia assim, segura aqui, professora, vamos mostrar para eles. Segura. Ó, segurava, a pedra estava lá e ele ia fazendo isso aqui, ó. E daí ia escrevendo as letras A, todas as letras, desenhos, traços, não é, professora? Então, esses ali são mais duas palavras que a gente queria mostrar para eles, né? Além da palavra martelo, que estava substituindo o lápis, o cinzel, que também era um substituto do lápis ali também, para que ele pudesse escrever e registrar as palavras lá na pedra. Porque com o lápis não dava para escrever, né, professora? Uma que ele nem tinha, né? E agora? O que nós vamos fazer aqui na nossa aula? Já mostramos para eles o conto, nós já mostramos ali a ampliação do vocabulário, né? Mais 3 palavras que a gente mostrou ali para eles, né? Para acrescentar no vocabulário deles, para eles saberem o que se trata. E agora nós vamos para... Estrutura do conto. O que é a estrutura do conto, professora? Nós temos lá a introdução. Qual é a introdução? Então, a estrutura do conto é como que a gente organiza ali, né, professora, o texto quando a gente vai escrever um texto. Vocês estão lembrados que a professora falou que tinha começo, meio e fim? Então, aqui nós vamos mostrar para vocês. Como a professora Silvia disse, começa pela introdução. O que seria a introdução? A introdução é quando os personagens e os espaços são apresentados. Então, nós começamos ali contando quais são os personagens que aparecem. No conto de hoje, os nossos personagens não tinham nomes, né? Ele só falava ali que ele tentava escrever e eles vinham e pegavam todo o material dele. Eu poderia dar nomes. O autor não quis dar nome, mas a gente poderia dar ali, por exemplo, assim... Felipe escrevia, né? Tentava escrever e Marcos e João vinham e tiravam todo o material. Então, eu poderia dar nomes. Mas o autor de hoje, ele não quis dar nome, ele só colocou desta forma. Então, a introdução é quando a gente começa, a gente faz dessa forma, colocando ali os personagens e o espaço onde acontecia. Aonde que estava acontecendo, professora? No nosso conto de hoje, acontecia onde? Estava acontecendo na casa. Na casa dele. Na casa dele, né? Sim. Que ele estava escrevendo e daí eles iam lá e roubavam o material. Daí ele até tentou mudar de casa, daí ele foi para outros lugares proibidos, né? Então, a nossa história de hoje aconteceu assim. Depois nós temos o desenvolvimento, que é o meio da história. Então, esse é o começo da história, a introdução. Daí nós temos o desenvolvimento do nosso conto, que é lá no meio, tá? Então, agora vamos ter o conflito. O conflito. Então, o que é o conflito? O conflito é o aparecimento de um fato que rompe com a normalidade. Então, romper é quebrar, né, a normalidade. Normalidade é algo que é normal.
É normal a gente entrar numa papelaria para comprar papéis? Sim. Para comprar lápis e borracha? Sim. A quantidade, a gente é limitada? Tipo, só pode comprar um lápis, uma folha, ou não? Quando a família vai lá, os responsáveis por vocês vão comprar o material escolar de vocês, eles entram na papelaria e compram tudo que é necessário na lista de material, não é certo? Não é, isso é normal. Lá na nossa história, não. Eles tinham cotas, eles tinham a quantidade certa para comprar. Tanto é que ele já tinha esgotado a quantidade dele e ele foi proibido entrar na papelaria para comprar o que ele precisava. Então, saiu da normalidade, né, professora? Saiu da normalidade. Então, esse foi um dos conflitos que aconteceu. Depois disso veio o quê? O clímax. O clímax. O que é o clímax? O clímax é o ponto mais alto do conflito. Ficou pior ainda, professora. Né? Então, lá, além dele ser proibido de entrar, aconteceu algo ainda mais grave do que foi lá que aconteceu na nossa história de hoje. Então, aconteceu ali que ele foi clandestinamente, estão lembrados? Clandestinamente, num lugar onde era proibido. E ainda assim, eles destruíram tudo, né? Encontraram ele nesse lugar clandestino e ainda destruíram tudo que ele tinha organizado ali. Toda a fábrica dele, né? Sim, os papéis. E os papéis destruíram tudo. Então, esse foi o ponto mais alto, assim, mais tipo assim... Ai, ele já tinha cansado, tipo, e agora, o que eu vou fazer? Ele ficou só guardando dentro da cabecinha dele o que ele queria escrever, porque ele não tinha mais recursos, né? Tudo que ele tinha tentado, jornal, papel, não tinha mais como ele escrever. Então, esse é o ponto mais crítico. E nós falamos que tinha começo, meio e fim. O fim nós chamamos de desfecho. O que é desfecho? Resolução de conflitos. Então, o desfecho é a resolução de conflitos. É onde a gente vai resolver. Quando a gente tem algum problema, alguma situação, a gente tem que procurar alguma estratégia, a gente tem que resolver o problema, não é verdade? E ele resolveu o problema dele no final do conto? Resolveu. Resolveu, que foi quando ele substituiu o lápis pelo martelo, pelo cinzel, e o papel não era mais papel. Era uma pedra. Era uma pedra. Então, ele falou assim, aqui não vai ter como eles rasgarem o papel, levar tudo e destruir, né? Porque esse lugar que ele foi, tinha pedra para todo lado. Então, não tinha como eles destruírem. Então, esse foi o desfecho. É aonde ele foi para um lugar bem longe, bem distante dali, e conseguiu resolver o problema dele e colocar tudo que ele tinha na cabeça dele, escrevendo na pedra, não usando mais o lápis. Isto? Entenderam bem? O começo, o meio e o fim, a história que a professora contou hoje teve isso, né, professora? Sim. E agora? Nós vamos fazer aqui para eles o quê? Nós vamos dar algumas sugestões, né, de alguns contos, né, professora Liliane? Isso aí. Então, hoje a gente contou aqui para vocês um conto, A Descoberta da Escrita, mas existem muitos outros contos para vocês lerem, para vocês, né? Dê alguns exemplos para eles, professora. Nós temos aqui a Frozen, né? Sorrir. Rã de Três Olhos. E Coco Dali. E mais alguns, né? Então a gente tem aqui, são vários aqui, né? Assim como a gente tem contos infantil, né, professora? Tem contos que são infantis, né? E também nós temos contos também, ó, aqui, esses são alguns contos infantis. A gente trouxe alguns exemplos aqui para vocês, né? Ali na tela vocês podem ver que tem ali também, ó, O Mistério do Hotel. O que será que acontece nesse livro, né? Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem estar procurando ler essa história. Também tem lá Como Mudar o Mundo. Como será, né, que essa autora, a Estela ali, escreveu Como Mudar o Mundo. Então aqui são algumas sugestões, né, que vocês podem estar procurando, ou às vezes com a ajuda de um adulto, vocês podem entrar na internet e digitar lá contos e vai aparecer vários contos para vocês fazerem a leitura, tá? Que são contos bem legais, além de contos de fada, de princesas e príncipes, né? Agora, professora, olha aqui, se vocês prestaram atenção lá na rotina, tinha esse desenho lá na rotina. Agora é hora do quê?
O quiz! Isso mesmo! Nós chegamos na hora do quiz. É aquele momento onde a gente faz a pergunta e vocês vão ter que responder bem rapidinho aí, tá? Não vamos precisar registrar. Vocês só vão falando ali. Quero ver quem que vai responder mais rapidinho e certinho. Vamos para a pergunta número 1, professora? Leia lá para nós. Qual é o título do texto? Qual é o título do texto que nós lemos hoje aqui? Qual foi o nome do conto? Será que foi a descoberta da escrita? Olha lá a imagem representando. Será? Ou será que nós fizemos a história da música? Acho que eu sei, professora Liliane. Será Sobre que os o quê? estudantes sabem? Olhem bem a imagem que a professora está mostrando lá. Eu acredito que eles sabem. Muito bem. Se você falou que era a descoberta da escrita, bravo! Você acertou. Muito bem. Parabéns. Agora, professora, vamos para mais uma perguntinha. Número 2. A número 2. Quem é o autor do texto lido? Quem será? Nós mostramos lá para vocês a imagem dele. Agora eu vou mostrar para vocês aqui 2 imagens. Vocês vão ter que me mostrar quem é o autor do conto. Será que foi o Ziraldo? Olha bem, o Ziraldo, que eu saiba, ele escreveu a história do Menino Maluquinho. Vocês já ouviram a história do Menino Maluquinho? É aquele menino que usa uma panela na cabeça? Já, né? Tenho certeza que vocês já ouviram essa história. Bem legal também. E nós temos aqui Ignácio de Loyola Brandão. Eu tenho uma sugestão. Uma dica. Uma dica. O autor, ele tem uma característica parecida com a sua, professora Liliane. Característica? Bom, o cabelo dele não é igual ao meu. A única coisa que ele tem, que eu também tenho, é o óculos. Seria essa a dica, professora? Sim. Mas a professora Silvia é muito boazinha. Ela deu uma dica muito fácil para vocês. Será? É o Ignácio de Loyola. Este daqui é o autor do conto de hoje. Você tinha falado que era ele, né? Tenho certeza que sim. Meus parabéns. Vamos lá, então, para a pergunta número 3. Uma das personagens tentava, olha aqui, ela tentava cantar. Será que ela tentava cantar? Tentava escrever. Será que era escrever? Ou tentava ouvir Ou música. será que era ouvir música? Então, o conto que a professora fez aqui, o que estava tentando? Cantar, escrever ou ouvir música? Rapidinho, vamos lá. Você disse que tentava escrever? Muito bem, isso mesmo. Ele estava tentando escrever uma história e era impedido, né, pelos maus lá, né, que ficava tirando todo o material dele. Vamos para o número 4. Onde tentou comprar esses papéis? Onde ele tentou, porque não conseguiu, né? Estão lembrados que ele foi proibido? Foi na papelaria ou foi na padaria? O que você me diz, Na professora? papelaria nós compramos papéis. E na padaria nós compramos pães. Isso. Então, Foi aonde? na papelaria, né? Papelaria. Então, ele tentou comprar lá na papelaria. Estão respondendo mais rápido que nós? Eu acredito que sim. Agora aqui, o que eles vão ter que fazer, professora? Quantas letras e sílabas tem a palavra descoberta? Então, nós precisamos saber quantas letras e quantas sílabas tem na palavra descobertas. Descoberta. Vocês já sabem? Olha, então primeiro nós vamos descobrir quantas letras. Vamos ver o nome dessas letras lá. Vamos lá. D, E, S, C, O, B, E, R, T, A. Descoberta. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. A primeira letra é D e a última letra é A. Então, nós temos 10 letras. Vamos ver quantas sílabas? Descoberta. 4 sílabas, né? Então, nós abrimos 4 vezes a nossa boca. Lá. 1, 2, 3, 4 sílabas. Observem ali que as sílabas, elas são formadas por 2 letras ou 3 letras e algumas palavras, elas até são formadas por mais letras. No caso da palavra descoberta, a primeira sílaba é formada por 3 letras, olhem lá. Des, a segunda sílaba por 2 letras. Co, a terceira sílaba por 3 letras. Ber, e a última sílaba, tá, formada por 2 letras. Ok? Certinho aí? Muito bem.
Vamos dar seguimento, professora, para a questão número 6. Lá no nosso quiz, a pergunta número 6. Organize corretamente a frase. Mas está toda misturada ali, né, professora? Elas estão bagunçadas, as palavras. Tá escrito lá, escrita, descoberta, a, da. Tá meio confuso isso dali. Então, nós temos que organizar. Eu vou dar uma dica a eles. Esta frase é o título do nosso conto de hoje. Vocês estão lembrados qual que é? Então, olha aqui. A primeira palavra que vai é o A. Então, começava com A. E agora, nós temos mais 3 palavras. Quais delas que vai a próxima? A próxima palavra, nós acabamos de falar, né, lá no exercício anterior. Eu acho que é descoberta. Vamos ver se é descoberta? Descoberta. Tá? Então, a descoberta. E depois, professora? Da escrita, né? Por causa da dica ali do ponto final, né? Olha, então ali já era uma grande dica, né? Já estava com o ponto final, então a gente sabia que a escrita ia por final. Então, a frase é a descoberta da escrita. Então, esta é a organização desta frase. Agora que nós já organizamos a frase aqui, nós vamos para o registro final. Lembrando para vocês que nós não vamos conseguir fazer mão na massa, professora. Nós vamos deixar para a próxima aula, tá? Então, assim vocês ficam curiosos e vão voltar para a nossa aula de número 2. Né? O tempo não deu, né? Nós tínhamos tanta coisa hoje que, infelizmente, não deu tempo. Mas na próxima aula, com certeza, tá? Então, agora nós vamos fazer o registro. Vocês vão escolher, a professora vai dar 2 opções. Você vai escolher um só. Ou você vai escrever o título do conto de hoje, tá? Ou você vai escrever o nome de algum conto que vocês já conheçam, tá? Professora Liliane, eles também podem fazer os 2, né? Caso não queiram, né? Pode também fazer os 2. Então, esta atividade é a tarefa que vai ficar para vocês fazerem em casa, tá? Então, escrevam lá. Ou o conto de hoje, ou algum que vocês já conhecem, ou os dois. Tá bom? Então, essa é a tarefa de casa, hein? Na próxima aula tem que estar prontinho isso daí. Ok? Professora, então nós vamos para a rotina final agora. Se a gente ver se a gente fez tudo, que eu acho que a gente não concluiu só uma atividade. Vamos lá. Então vamos lá. O que é conto? Nós fizemos, professora Liliane? Sim, nós fizemos o que é conto. Leitura de um conto. Nós fizemos. Hora do quiz. Nós fizemos. Mão na massa. Esse nós não fizemos. A professora colocou ali que tá feito, mas não fizemos. Eu prometo que na próxima aula nós vamos fazer. Na aula de número 2. Aguardo vocês lá, hein? E a tarefa final? Fizemos? E a tarefa final que vocês vão ter que optar ali, né? A letra A ou a letra B para fazer o registro. Ou pode fazer as 2 também, né, professora Liliane? Então, a nossa aula está chegando ao fim, tá? Então, nós vamos nos encontrar na aula de número 2. Aguardo todos vocês lá com a nossa mão na massa. Nós já vamos começar com a mão na massa, tá? Nós vamos iniciar assim e depois vamos dar continuidade na nossa aula. Então, agora, professora, como a gente já está terminando, nós pegamos em vários objetos aqui, né? E nós vamos embora, nós precisamos usar a máscara. Porque quando a gente sai, né, de casa, tal, a gente precisa usar a máscara. Então, agora nós vamos pegar a nossa máscara limpinha, vamos colocar, vamos manter o distanciamento, né, que o momento está nos pedindo. Então, a gente tem que ter todos os cuidados que a saúde pede para nós termos, ok? Então, nós vamos deixar tudo arrumadinho aqui, tudo limpinho, tá? Um grande beijo para vocês, uma boa semana e aguardo vocês aqui na aula de número 2, tá? Então, até a próxima aula. Um grande beijo para vocês. Tchau! Tchau! Até a próxima aula!